Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa disciplina. Eu me chamo professora Thaisa de Sá e eu vou estar com vocês na disciplina Oficina de Leitura e Produção Textual, tá? Do curso de Serviço Social. Eu deixei aqui, gente, o meu e-mail e o meu telefone para contato. Essa daqui será a parte 1 e eu acredito que eu vou dividir em mais uma parte essa disciplina, tá? Mas aí a gente terá aulas remotas ou presenciais, então, mas vamos seguir e nos atentar a esse material, tá? Eu vou deixar esses slides, um documento em Word para que vocês consigam responder e também vou deixar um livro, tá? Para vocês, porque a gente precisa ler, né? Tem um ditado que diz assim: quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê, né? E isso tem toda a fundamentação, né? Para que a gente consiga ler, para que a gente consiga falar com propriedade, a gente precisa ler, né? Porque senão a gente vai ficar só replicando, né, as histórias contadas, né, verbalmente pelos outros ou o pensamento de alguém. Então, quando a gente costuma ler, quando tem o hábito da leitura, a gente costuma questionar mais, né, ser mais afirmativo nas suas questões, enfim. A leitura traz pra gente várias aberturas, né? Onde a gente pode chegar, ok? Então, eu vou deixar aqui para vocês a ementa, tá? O plano de curso, né? Quer dizer, o plano de curso da nossa disciplina. Então, a ementa tem como fundamentação a estruturação dos textos de acordo com o registro padrão da língua portuguesa. Então, a linguagem enquanto ferramenta de comunicação, os conhecimentos das imprecisões inerentes a ela, o conhecimento e a mobilização de recursos linguísticos, né, para a comunicação eficaz e o conhecimento das características e esses gêneros textuais utilizados no meio acadêmico e nas rotinas de trabalho, né? Então a gente terá uma adequação linguística e polidez, ok? Então a ementa nós já vimos a justificativa para essa disciplina. Então ela é uma disciplina que ela entrange, ela é de núcleo de fundamentos teóricos metodológicos da vida social. Então ela é estruturada nos conceitos, na forma gradativa, como aproximam o ingressante do mundo acadêmico. Então ele está preocupado como que a gente vai conseguir inserir vocês, né, futuros bacharéis em serviço social, na realidade acadêmica, né, dando a compreensão da proficiência da leitura, a escrita acadêmica e textos científicos também na produção de texto de sua autoria. Então a gente vai estar assim, né, bem juntinhos com a língua inglesa, com as normas, né, da BNCC, o que ela traz pra gente. E a oficina também traz outras vivências, né? Que é o pensar, o questionar a respeito da leitura, ok? Os objetivos gerais, né, criar condições para o desenvolvimento de capacidades de linguagem dos alunos. São necessárias, gente, as produções de leitura de texto, por meio de texto integrado, leitura de análise de produção de texto, tendo um campo de trabalho específico, alguns gêneros, cujo caminho é necessário também para as atividades acadêmicas quanto profissionais. Então a gente vai ver que a segunda parte da nossa disciplina, a gente vai ver vários textos e interpretações de textos, né? De assuntos que diz a respeito da sociedade. Então eu vou pedir para que vocês leiam esses textos, interprete. Alguns são músicas, vocês vão ver que eu até canto uma, mas enfim, né? Vamos lá, vai dar certo. Eu estava inspirada, muito inspirada no dia. Então, como objetivos específicos, a gente vai produzir textos com normas gramaticais, né?
originalmente, com clareza, unidade, coerência, aprender, né, a revisar textos acadêmicos quanto à norma padrão na produção escrita e entender e expressar as ideias de forma clara e concisa, tanto no texto escrito quanto oralmente, ok? Para isso, e esse é o primeiro texto que eu vou deixar para vocês, a primeira leitura que eu deixarei para vocês com relação a essa unidade, a unidade 1, que é de Paulo Freire. O nome do livro é A Importância do Ato de Ler, em 3 artigos que se completam, tá? Então, esse livro eu baixei ele, nós temos essa obra disponível, né? A tecnologia é perfeita nessa sua existência. E aí, Paulo Freire, gente, ele vai explicar pra gente a importância da leitura compartilhando as suas experiências, né? Ele vai falar um pouquinho do processo da escrita, da leitura, de discursos, como iniciou para ele as seguintes atividades. E aí ele diz assim: neste texto que agora leio, processo que envolvia uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou na linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. Então, a todo tempo nessa nossa leitura, e a gente vai ver, né, que a compreensão do texto lido, ele é único, é muito particular, é ímpar. Então, cada texto lido, né, agora lido, ou o momento mesmo que você passa quando você lê aquele texto, será diferente para você. A cada nova leitura, textos serão diferentes, ou a letra de uma música, ou um verso. Por quê? Porque o seu estado de espírito é outro, é diferente, né? Então, ele fala nesses 3 artigos, e eu acredito que a gente faça uma resenha, tá? Acredito não, dessas atividades será uma resenha sobre esse livro, tá? Que vai estar disponível para vocês a leitura, ok? Mas mais à frente vai estar lá na plataforma direitinho. Bem, sintetizando, a leitura primeiro, a atividade de reprodução, né? Então, quando a gente lê, e faz uma atividade de reprodução, a gente está com foco no texto e no autor, pois estou o quê? Reproduzindo, né? O que foi dito ali. Outra, atividade de reconhecimento, foco no texto e no autor. Quando eu reconheço, né? Quando eu faço aqui deixa eu ver aqui. Quando eu faço essa atividade de reconhecimento, eu estou tendo foco o quê? No texto e no autor, né? Ali eu reconheço quem é o autor e quem é o texto, né? De fato. E também temos a atividade de interação, né? O que é mais interessante, pois o texto tem um foco no texto, no leitor e no autor, né? E sintetizando, gente, a leitura sempre é isso. Quando a gente lê, compreende, né, independente, né, do nosso jeito, a gente consegue, né, ter o foco no texto, no leitor e no autor, ok? No autor. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar com vocês é a respeito da construção do projeto de pesquisa, tá? Vocês vão entregar na conclusão do curso de vocês um artigo, né? E aí a gente precisa fundamentar, né, esse projeto de pesquisa, e vocês têm que ver como que ele entende, tá? Primeira coisa, quando a gente pensa em um projeto de pesquisa, é onde se insere no processo de investigação. O que eu falo para vocês, o que eu posso dar uma dica para vocês? Aproveitem as disciplinas de vocês para tirarem uma questão norteadora, tá?
Geralmente, a disciplina que a gente menos gosta será a disciplina que a gente irá, né, nos aprofundar e dali sairá um artigo, ok? As disciplinas que a gente tem mais afinidade, a gente acaba não encontrando, né, muita coisa aí para fazer. Mas assim, quando a gente faz um projeto de pesquisa, a gente precisa, né, estar ciente dessas fases, tá? E a primeira fase é a exploratória. Por isso eu disse para vocês, vejam primeiramente nas disciplinas. Pessoal, se vocês estiverem pensando, sei lá, meu período está muito longe de fazer o meu projeto, não vão pensando assim, não. Já vão fazendo os rabiscos de vocês, aproveitando, para que vocês, quando chegue muito em cima da hora, vocês não ficarem muito atropelados, atordoados, enfim. Tá? Então, fase exploratória. Nós temos na fase exploratória a escolha do tópico de investigação, né? Essa questão norteadora, como eu disse para vocês, sempre é um assunto que a gente não gosta, que a gente não tá afim, mas que, né, a gente vai dar o sangue ali para poder provar algo, ou pelo menos a nossa opinião. O que a gente precisa fazer também é a delimitação do problema, tá? Então, ter clareza e buscar, né, a resolução desse problema, ok. Mas a gente não pode abranger ele muito, tanto que a gente não consegue, de fato, explicar. Então, o problema, sim, ele existe, mas ele tem que ter uma delimitação, ok? A definição do objeto de estudo e dos objetivos, tá? Isso tudo tem que ser bem claro. Qual é a definição, qual é o objeto de estudo, quais são os objetivos que a gente pretende alcançar. Uma construção de marco teórico conceitual, né? Então, esses marcos teóricos têm que estar bem definidos logo nessa fase exploratória. É a escolha de instrumentos de coleta de dados. Como é que a gente vai coletar esses dados, né? Esses dados, onde vai ser a minha pesquisa de campo? Em que campo eu preciso atuar, né? E eu tenho que ver. Normalmente a gente dá uma perguntinha assim para o professor, mas e aí? Qual é o campo que eu posso estar atuando nesse caso, nesse momento, né? Porque às vezes alguns trabalhos eles têm campos diferentes, né? Até mesmo para fazer ali a sua investigação, ok? E a exploração de campo, certo? Campo de pesquisa. Segunda, continuando ainda, né, a fase exploratória, mas agora com seus alicerces, né? E aí a questão norteadora. Onde se insere no processo de investigação? Então, os alicerces, gente, eles são o quê? Pesquisa bibliográfica disciplinada, crítica e ampla, a articulação criativa, a humildade. O que é a humildade? O conhecimento científico ele tem caráter aproximado, provisório, inacessível em relação à totalidade do objeto. Então, ele precisa ser vinculado à vida real e histórico, ok? Então, assim, ainda mais, né, no nosso curso, né? A gente está falando de serviço social. Então, tem que ter esse embasamento de vida real, né? Atrelado ao histórico, né? Ali na sua totalidade, ok? Bem, a construção do projeto. No nosso projeto, nós teremos, né, a introdução do nosso projeto, que é o que, gente? Escrever um projeto é como mapear um conjunto de cortes, né? Eu até costumo dizer que é um quebra-cabeças. Ok? Então, em um momento a gente vai escrevendo um pouquinho da introdução, depois a gente vai para a metodologia, depois a gente pode ir para um outro campo, mas é sempre assim, são cortes, ok? O que a gente precisa ter é foco, é leitura, é buscar, é perguntar,
tá? Então, é bem detalhado mesmo, né? E esse conjunto realmente de cortes ou quebra-cabeça. Bom, na construção do projeto, a gente tem que ter em mente 3 dimensões, tá? Primeira coisa, a técnica é tratar das regras científicas para a construção de um projeto e da montagem desses instrumentos, ok? Na ideologia, ela está relativa às escolhas do pesquisador, né? Cuja neutralidade da investigação científica, ela merece essa reflexão, tá? Essa reflexão ideológica. E também precisa estar fundamentado, né, cientificamente. Então, a terceira dimensão é a dimensão científica, pois ela articula as duas dimensões anteriores, ok? E o que de fato, professora Thaisa, é um projeto de pesquisa? Bem, um projeto de pesquisa, ele mapeia um conjunto a ser seguido durante a investigação, esclarecendo também os rumos do estudo. Então, o projeto de pesquisa, ele é um meio de comunicação reconhecido no mundo científico e ele deve responder às seguintes perguntas. Por exemplo, o que eu quero pesquisar? Por que pesquisar, né? O porquê pesquisar? Para que pesquisar? Como pesquisar? Quando pesquisar? Quais os recursos e pesquisado por quem? Ok? Então, tudo isso aqui, senhoras e senhores, tem que estar muito bem fundamentado no projeto de pesquisa de vocês, ok? São perguntas, gente, que vão sendo respondidas, né? Não diretamente, mas sim indiretamente, ok? A gente vai respondendo, ok? Certo? Nós vamos ver agora os elementos construtivos, né, de um projeto de pesquisa. Bem, a definição do tema e a escolha do problema é o que nós vamos falar agora. Eles, gente, indicam a área de interesse a ser investigada. Então, é importante descrever o problema especulado sobre o campo de observação em relação a algumas variáveis. Então, o problema, ele deve ter algumas características, né? Ser formulado como pergunta e ser também claro e também preciso e ser limitado a uma dimensão variável. Então, a escolha do problema, ele merece que o pesquisador faça uma série de indagações. E essas indagações, agora eu digo para vocês, elas podem estar explícitas no projeto de pesquisa, ok? Porque essas indagações, gente, elas tratam-se de um problema original, é relevante o seu projeto de pesquisa? É adequado para mim? Eu tenho possibilidades reais de executar tais estudos? Há recursos financeiros para a investigação desse tema? Eu terei tempo suficiente, né, para estar realmente pesquisando, fundamentando o meu projeto de pesquisa? Ok? Então, são questões, são uma série de indagações que merece a atenção do autor, do pesquisador, antes, né, mesmo de fazer o seu projeto de pesquisa, nessa fase construtiva, ok? Então, confere base de sustentações e estabelece diálogo entre a teoria e o problema de forma objetiva. Com relação à definição da base teórica e conceitual, nós adentramos, né, a formulação de hipótese. O que são formulações de hipótese? É a tentativa da investigação, né? Ela faz afirmações provisórias a respeito de um determinado problema em estudo. Então, as hipóteses, elas são elaboradas através do quê? De investigações, de resultados de outras pesquisas, de teorias, de intuição. Então, as hipóteses, elas devem trazer conceitos claros, ser específica, não deve se basear em valores morais, deve ser uma teoria que sustente, né? Que dê base, que dê sustentação, ok? Nós falamos sobre a introdução, agora a gente vai falar sobre a justificativa e os objetivos, tá? Então, a justificativa, ela dirá respeito aos motivos que justificam a pesquisa.
Também deve-se articular, né, relevância intelectual e prática no problema investigado, a pesquisa do investigador, ok? Então, a justificativa nada mais, nada menos que ela deve realmente articular, né, essa relevância intelectual. Por quê? Qual é a justificativa que você tem para estar fazendo esse projeto de pesquisa? Ok? Com relação aos objetivos, eles dizem a respeito ao que é pretendido com a pesquisa e devem ser possíveis de serem atingidos e utilizar verbos no infinitivo, tá, gente? Não esqueçam, verbo no infinitivo, certo? Quando vocês estiverem fazendo o projeto de pesquisa de vocês. Bom, metodologia, né? Na metodologia, ela indica as opções e a leitura operacional que o pesquisador fez do quadro teórico, né? Então, a metodologia, gente, são os principais elementos que são a definição da amostragem. Então, na metodologia, eu vou estar retratando como é que eu fiz a coleta, como é que eu consigo embasar, né, esse meu trabalho, justificar através de uma análise de dados. Tá? Só um pouquinho. Verbos no infinitivo, tá? Verbos em AR, IR, ER e IR, ok? Verbos no infinitivo. Então, vamos lá. A respeito, voltando aqui à metodologia, eu vou explicar, né, detalhadamente o método que eu utilizei, tá? Qual foi a coleta de dados que eu fiz para mostrar mais à frente, né? Qual foi a análise de dados feita com data, dias, a gente pode usar gráfico, podemos usar figuras, né? Enfim, a metodologia, a gente consegue realmente fundamentar, mostrar qual é esse nosso projeto de pesquisa, ok? Custo ou orçamento também pode estar no seu projeto de pesquisa, ok? Então, ele está presente somente nos projetos que pleiteiam financiamento para a sua realização, né? O que é se pleitear? É quando alguém, né, investe, né, nesse seu projeto. E quando a gente fala pleitear, tem duas categorias, os gastos com o pessoal e os gastos com material permanentes. Então, esse orçamento, ele deve indicar algum mecanismo que proteja da inflação. E ele irá buscar saber, então, né, a entidade financeira ou não, ou então saber a entidade financeira tem algum formato específico com o projeto, né? Tem alguns projetos que eles já são implementados, né, ali na prática. Por isso, ali o custo e o orçamento é bem-vindo, né, para nossa pesquisa, ok? O cronograma e referências bibliográficas. Gente, no cronograma, ele se relaciona ao mesmo tempo para a realização de cada uma das propostas, tá? Então, a forma mais utilizada do cronograma, no caso do nosso curso, são gráficos. E as referências bibliográficas. Eu dou até assim uma chamadinha em vocês, principalmente quando hoje em dia, a gente tem muito informação, né? Nós temos muitas informações e algum conhecimento, né? Todas as informações e algum conhecimento. O que eu digo para vocês? Se vocês estão na internet, né, lendo artigos científicos, buscando sites, né, que tem revistas científicas, que vocês consigam embasar, ter essas referências bibliográficas, vocês pegam ali, sei lá, um bloco de notas ou um e-mail, alguma coisa, e vai ali marcando data e horário. Por quê, gente?
Porque no corpo do projeto deve ser feita a citação breve que possibilite, né, a maior agilização da leitura. Então, ao final do projeto, todas as citações serão listadas de forma integral, como referências. Então, essas citações, elas podem sim ser diretas ou indiretas, mas lá no finalzinho do nosso projeto tem que ter todas, tá? Já vi banca cortar trabalhos. Por quê? Porque não tinha lá todas as citações, né? Foi procurar lá e não tinha, ok? Os anexos, tá? Já estamos chegando no final. Eles se referem aos modelos dos instrumentos a serem utilizados na pesquisa. Eles não recebem numeração de páginas, tá? E são informações que o pesquisador julga necessário para melhor compreensão do projeto. Às vezes não convém estar na metodologia, estar na introdução. Então a gente faz alguns anexos. Por exemplo, quando a fotografia é grande demais, né? Seria melhor a visualização mais ampla. Então esses anexos a gente utiliza nesses casos. Ok? Com relação à formatação de um projeto de pesquisa. Vamos lá. Então, a gente tem esse modelo operacional, que a primeira página, a margem superior, tem o nome do projeto, no centro, o nome do autor do projeto, margem inferior, o projeto de pesquisa apresentado, o nome da instituição, né, como requisito parcial da obtenção, o título tal de financiamento. Também na primeira página, no extremo da página inferior, o local, mês e ano. E uma observação, tá? O título do projeto, ele deve ser uma síntese da investigação, ok? Então, a gente tem ali, ó, uma linha ou duas para estar colocando o título do projeto e a gente fazer aquela, né, fazer com que os leitores eles tenham sintam-se bem-vindos ou com vontade de fazer a leitura desse projeto, certo? Na segunda página, a gente indica os capítulos ou os itens e as respectivas páginas, ok? Então, vai estar lá o sumário com as paginazinhas tudo direitinho. Terceira página em diante, nós temos a delimitação do problema, objetivos, justificativa, a base teórica, né, os pressupostos, os conceituais, as hipóteses, as questões, né, que a gente vai fundamentar o nosso projeto. Nós temos também a metodologia, o cronograma, o orçamento, bibliografia e anexos, tá? Tá o suficiente para o nosso projeto de pesquisa. Essa formação, ok? Gente, muitos alunos têm dúvidas quando começa a escrever o seu projeto, né? Então, o que eu posso dizer para vocês? Que o estilo de redação, ele deve ser clara, tá? E objetivo. Você tem que ser claro e objetivo. Não vai dar voltas e voltas. Não. Clareza e objetividade. Com relação às recomendações gerais, não misturar os tempos dos verbos. O verbo é no infinitivo. A R e R. E nem os pronomes pessoais, né? Utilizar a primeira pessoa do plural, nós. Não, o tempo verbal recomendado é o futuro. Futuro. Ok. Então, essa é a minha referência do slide, né? Para essa nossa primeira aula. Agradeço a todos pela participação. Muito obrigada. Vou deixar aqui essa tela no final para que vocês entrem em contato comigo. E beijo para todo mundo e até mais.